podcast aqui na sede do Jornal Tempo Novo, recebendo o prefeito da Serra, prefeito Sérgio Vidigal. Prefeito, obrigado aí pela sua visita, seja bem-vindo ao Tempo Novo, tá? Eu quero agradecer, Yuri, ter essa oportunidade, né, de a gente poder conversar um pouquinho sobre a cidade, né, sobre os cenários que a cidade tem, né, e as perspectivas aí para 2024. Então, eu que agradeço essa oportunidade aqui, creio que a gente vai poder, nessa entrevista, levar mais algum conteúdo, né, que possa somar para a população da Serra. Prefeito, começar a nossa conversa aqui, acho que com uma notícia importante que foi dada aí no final do ano passado. A Serra superou, não em pouco, mas em muito, o PIB de Vitória, ultrapassou a economia de Vitória e hoje é consolidadamente a maior cidade do Espírito Santo em termos econômicos. Eu observei também que o PIB industrial deu um salto de mais de 100%, foi o que guinou o maior esse crescimento. Foi o industrial. São dados de 2021, né? Eles são divulgados com 2 anos depois aí pelo Instituto João de Santos Neves. E aqui que se acredita esse crescimento tão impressionante do PIB da Serra? Você falou uma coisa interessante. Na verdade, em 2019, a gente passou Vitória. Isso. Mas nós passamos Vitória não foi pelo nosso crescimento, foi pela retração do PIB de Vitória. Isso. Até porque em 2000, anteriormente, Vitória foi impactada parece até brincadeira, pela barragem lá de Brumadinho. Isso, impactou, né? As operações da Vale, impactou a economia de Vitória. E a economia de Vitória, na sua composição, a participação na indústria extrativista tem um peso muito grande, né, que é a exportação do minério. Absoluto. Quando chegou em 2020, o que ocorreu foi que voltou à normalidade, né, a exportação, e aí Vitória voltou a passar o município da Serra. Mas ainda estava pau a pau, né? Eram duas economias muito parecidas em termos de números. Agora sim, o grande diferencial não é porque Vitória caiu, foi porque a Serra teve realmente um crescimento importante, né? Você falou corretamente, a maior responsável por esse crescimento foi o Parque Industrial da cidade, teve uma participação muito grande, né? E assim, a expectativa valor agregado industrial. E que desde 2011 o setor de serviços tinha passado o industrial, né, o PIB industrial, e agora eles voltaram a equilibrar. Sim. Tem que ter. É só a metalurgia que explica isso? O setor de siderurgia teve um peso grande, né, nesse processo, né? Lógico que a participação, o nosso parque industrial não veio novas indústrias, mas teve ampliação de muitas indústrias que estão na cidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que a Serra, se ela não traz novas indústrias, ela consegue que as que estão aqui se mantenham aqui, né? E que ampliem aqui seus investimentos. Então, assim, teve uma participação muito grande. E lembrando que o nosso crescimento não foi se tornar somente o maior PIB do Espírito Santo. Outra coisa importante é a nível nacional. Nós éramos a 40ª cidade na composição do PIB brasileiro, e ganhamos 10 posições, né? Passamos para a 30ª cidade, né? Isso são números interessantes. Agora, é bom lembrar, sabe, Yuri, que as pessoas imaginam que o PIB, a riqueza da cidade, significa em riqueza da Prefeitura da Serra em receita. Isso. Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ainda a maior receita do Estado continua sendo a capital. Né? Até porque a capital tem uma composição total, né? De receita total, e nos tributos próprios a capital tem um diferencial muito grande. Pra você ter uma ideia, o ISS de Vitória ele ultrapassa a 600 milhões de reais ano, enquanto que o nosso não chega a 300 milhões por ano. Não chega a 300 milhões por ano. Então é uma diferença grande. Outra diferença grande é o próprio FPM. Por ser capital, tem um FPM mais do que o dobro do município da Serra. Nosso FPM dá uma coisa da ordem de 89 milhões, Vitória dá 160. Que é menos expressivo, né? O FPM, você pega algumas cidades que dependem fundamentalmente do FPM. A Serra praticamente... Você vai pegar cidades do Nordeste aí que a receita per capita do FPM é uma coisa impressionante. E a Serra, o FPM não significa muita coisa no bolso da composição orçamentária. Agora eu ia entrar nesse assunto que você está falando. Assim, a Serra, ela é a maior economia do Espírito Santo, mas é uma cidade pobre. Assim, é uma cidade pobre. Acho que tem que ser dito. Eu acho que é importante a gente falar isso. Eu falo muito
nas reuniões que eu tenho tido, inclusive em alguns eventos que a prefeitura tem, eu sempre faço questão de demonstrar que o orçamento da cidade é igual ao orçamento da casa da gente. A gente divide pelo número de dependentes. É isso. E quando você divide o orçamento que a Serra tem, a receita que ela tem pelo número da população, a nossa receita é a 72ª. Eu vou até te atualizar, eu olhei os dados hoje ali no Tribunal de Contas, a gente até deu uma melhorada, a gente está em 66 agora, com os dados de 2023, janeiro, novembro, a gente deu uma melhorada, mas ainda assim de 74, está em 66, tem seus riscos, né? Eu falei pelos dados que a gente teve aquele anuário. Sim, da revista das Finanças Capixabas. Sim, né? Lógico que não saiu o anuário ainda, né? Mas assim, nós temos uma população que tem uma dependência real do poder público, né? O nosso orçamento per capita, ele é metade de Vitória. Nosso orçamento per capita acho que dá 4 mil e alguma coisa, Vitória dá quase 9. Nosso orçamento per capita dá 3.800 e alguma coisa. Então pulou para 4 e alguma coisa. 22, né? 23 eu não fechamos pulou ainda. Pulou para 4 e alguma coisa. Né? E presidente Kennedy está 31 mil. 30 e poucos mil reais. Quase 10 vezes mais. E você pegar o custo de um aluno em Presidente Kennedy, né? É uma coisa impressionante. Passa de 20 mil reais aluno ano. Né? Enquanto que aqui na Serra, mesmo com esse investimento alto que a gente faz na educação, a nossa média do aluno nosso não chega a 8 mil reais. Esses são os desafios de governar uma baita de uma cidade com potencial, mas com muitos desafios. E a preocupação maior nossa hoje, a educação lógica é uma, porque são 70 mil alunos na rede, e a prefeitura tem que trabalhar a ampliação de educação em tempo integral, que você acaba tendo um investimento maior por aluno, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação muito grande, porque hoje ainda temos mais de 5 mil alunos que é do ensino fundamental série iniciais, que ainda estão matriculados na escola estadual. Tem. Você imagina, eu tenho 70 mil... Tem questionamentos ainda no Tribunal de Contas a esse respeito. Exatamente. Né? Hoje eu tenho dificuldade de absorver... Não, se a pessoa se absorver... Pelo orçamento nosso, esses alunos. Né? Mas a gente tem que trabalhar que isso a curto e médio prazo tem que ser resolvido. Porque educação é uma esteira. Se você sai da educação infantil, o correto é que as séries iniciais seja na própria rede municipal. Isso, prefeitura, né? Então, assim, a gente está nesse debate aí, até discutindo com o governo algum tipo de compensação para que a gente pudesse, de fato, absorver mais rapidamente esses alunos, né? E lembrando que o maior desafio nosso, na verdade, ainda está na saúde. Você elenca como o principal desafio. O principal desafio sob o ponto de vista do financiamento. Certo, sob o ponto de vista orçamentário. Exatamente, porque hoje a legislação diz que a aplicação na saúde, a obrigatoriedade é 15%. A prefeitura está aplicando acima de 20%, com certeza. Esse ano nós vamos ultrapassar 24%. 24%? Do nosso orçamento na saúde. Dá uns 400 milhões? Vai dar 345 milhões, mais ou menos, ao todo. Maior do que o orçamento da maioria esmagadora das prefeituras do Espírito Santo. Exatamente. E você tem uma ideia, Vitória, pela receita que tem, Vitória, se aplicar os 15, deveria aplicar mais do que os 340 milhões que a Serra vai aplicar. Não tem nem aonde aplicar, cá entre nós aqui, né? E aí é o perfil, né? Porque enquanto você tem um morador da Serra, que 80% depende do SUS, né? Nós temos aqui em cada 10 moradores, somente 2 têm plano de saúde. E lembrando que os 2 que têm plano de saúde, 22% dessa população usa o nosso sistema, que é aquele modelo de plano empresa, que ele é coparticipativo. E se o trabalhador tiver que pagar, né, pela parte da consulta, pelo exame, e ainda comprar a medicação, público, né? Ele faz a opção para ser atendido pelo público. Então esse é um desafio grande que a gente tem, né? Lembrando que infelizmente no Brasil a saúde não é promover, a saúde pública não é promover saúde, é tratar doença. E tratar doença não é uma coisa barata, porque a gente quer se comparar ao modelo americano. Só que nos Estados Unidos saúde é um negócio. É um negócio. Que enriquece muita gente. Que paga imposto, né? Que gera... E aqui a gente tem, o nosso papel aqui seria muito mais aprofundar na promoção da saúde, na orientação sobre a alimentação, sobre os cuidados, né? E a gente às vezes está fazendo um papel de atender as demandas. Você tem uma ideia, por exemplo, até um paciente quando ele chega numa consulta, ele fica meio frustrado quando o profissional não pede exame, não passa medicação, né?
Porque a expectativa que tem quando você vai no médico é que você vai sair lá pelo menos com a receita de medicamentos e mais alguns exames, né? Eu quero lembrar que nós chegamos agora ao menor índice de falta de medicamento no nosso catálogo que oferecemos à população. Nós oferecemos mais de 340 tipos de medicamentos e hoje nós estamos com 96% desses medicamentos a prefeitura com disponibilidade de entrega, somente com 4% de falta, porque é natural, o próprio mercado mesmo, a indústria farmacêutica. Tem escassez de um medicamento específico. Isso, né? até porque no Brasil, o sal que a gente fabrica, os medicamentos, são basicamente todos importados. Até a penicilina, né, que é o Bezetacil, ele é importado, o sal, né? É uma medicação ainda barata. E o que acontece com a indústria farmacêutica? Os medicamentos mais baratos, principalmente antibióticos, ela acaba dificultando a produção para exigir que você compre os medicamentos antibióticos de última geração, que tem um valor agregado muito maior. Né? Isso acaba também impactando muito no nosso orçamento. Então eu diria que a saúde pública hoje é o nosso maior desafio. Você pega um materno infantil que faz em média 400 partos por mês. Né? E esses 400 partos você tem que entender que serão 400 alunos da rede pública municipal para educação infantil, para o ensino fundamental, que estarão entrando na rede, em né, 10 fatalmente. anos, o Hospital Materno Infantil vai parir uma população similar à Viana. É mais ou menos exatamente isso. E falar em população similar, o número de alunos que nós temos na rede hoje, na educação, 70 mil alunos, é maior do que a população de 67 municípios capixabas. Né? Então, assim, na Serra, quando a gente fala, tudo é muito grande, né? Tudo é em escala. E a receita nossa, se for dividir por habitante, e o perfil da dependência, que também você podia ter uma população, uma receita per capita até menor, mas com a população dependendo menos. Se o perfil da população fosse um perfil de perfil socioeconômico melhor. Né? O IBGE, por exemplo, divulgou recentemente que a média salarial do trabalhador da Serra é 2 salários mínimos e meio. Né? 2.800 reais. 2,5, você falou? 2,5, dá 3 mil e poucos reais. Mas quem ganha 3 mil reais não tem como pagar plano de saúde e nem pagar escola particular para o seu filho. Agora, assim, juntando essa conversa toda, tem um cenário, então, que a economia da Serra é rica, porém isso não se reflete dentro do orçamento da prefeitura, num cenário em que você tem uma população muito grande e muito dependente do serviço público. Aí a gente soma agora, assim, olhando macroeconomicamente o Espírito Santo. Você tem uma economia do petróleo fazendo chover dinheiro no litoral sul, capixaba, e você tem uma economia logística, portuária, ali com incentivo de ZPE, com Sudene chegando no norte, em Aracruz, Linhares. Esse cenário todo, assim, ele gera algum tipo de ameaça? Eu sempre disse que o crescimento populacional nosso, o perfil dessa população, ela traz preocupação, sim. Não é motivo de a gente ficar comemorando que somos a maior população do estado, não. É motivo de preocupação. O que a gente vai fazer para que isso impõe ainda mais responsabilidade para o poder público. O que você vai fazer para essa população ter ascensão social? E não ter outra estrutura, outra forma que não seja através da educação. É bom lembrar que, assim, nos números nossos, eu estava olhando o censo do IBGE, a gente avançou muito na escolaridade da população da Serra. Mas o aumento de escolaridade que aumentou foi o ensino médio, né, que ampliou muito, ele não impacta em aumento de receita, de renda para essa população. Ela acaba tendo dependência ainda muito grande. Nesse cenário que eu coloquei aqui, dessas economias no Espírito Santo, da situação real aqui da Serra, qual que é o risco de, hipoteticamente, a gente ter uma prefeitura desorganizada, ineficiente, problemática, que não é o caso. A prefeitura da Serra hoje é uma prefeitura reconhecida, ganha prêmios. Agora, hipoteticamente, a gente passou por isso há 30 anos atrás, né? Quando você era vereador, por exemplo, nos primeiros momentos ali da sua carreira pública, você lembra bem, tinha 3, 4 meses de salário atrasado na Serra. Quais são os riscos? A Serra, acho que ela não tem o direito de andar para trás, né? Eu creio o seguinte, olha bem, a cidade ela encontrou seu caminho, não foi uma tarefa fácil, foi a custas de muitos planejamentos. Porque há 30 anos atrás ela já tinha um orçamento
total grande, já era grande para a realidade, talvez não fosse tão grande como é hoje, sim, mas já era grande, né? Mas tinha uma população ainda que era muito mais dependente ainda do que é hoje. Somado a um poder público falido, né? Se você observar, por exemplo, qual foi o equívoco quando eu peguei aquelas 5 folhas atrasadas? O equívoco foi um só. Foi que naquele momento os profissionais, os técnicos que estavam lá na Secretaria da Administração não acreditaram no plano real. Uhum. Aprovaram o plano de carga e salário. O salário, reajustes altos, né? Achando que a inflação continuaria. E ao mesmo tempo ia desvalorizar aquele reajuste. Exato, isso acontecia com muita frequência. Chegamos a ter inflação de 30% ao mês. Acabou que a inflação foi controlada e o reajuste ficou impagável. Ficou impagável. E tem despesa que depois que você cria, você não tira mais. Uma delas é com o pessoal. Né? Por isso você tem que ter muito cuidado com a folha de pagamento. Tem que ter um cuidado muito grande para que não vender uma expectativa, cometer uma irresponsabilidade e depois desorganizar todas as finanças. Porque a nossa capacidade de crescer receita, ela está muito limitada com as nossas atividades econômicas. Né? Por exemplo, vai pegar o IPTU da Serra. Nós somos o terceiro IPTU. Nós temos a maior população, a maior extensão territorial e somos o terceiro IPTU. O ITBI. Nós somos o terceiro ITBI. IPVA. Nós temos hoje um número de veículos licenciados na Serra que é o maior. Mas nós somos o terceiro IPVA, né? E, consequentemente, o terceiro ITBI. E lembrando que o ISS, que é um dos principais formadores de receita, que tem crescido na cidade, inclusive acima da inflação e acima do percentual do ICMS. Que é sinal de crescimento econômico. Mas ele ainda é tímido proporcionalmente comparando com a capital. Né? Imagino. Então, assim, o risco, se a gente não se manter com planejamento, não se manter organizado e não criar despesas. Pode aumentar pessoas com fome na Serra, filas em hospitais, porque se você reduzir a capacidade. Pode voltar aquelas filas de matrícula que giravam o quarteirão nas escolas. Exatamente, é isso que a gente está falando. Estou falando disso. Podemos daqui a pouco ter dificuldade de garantir a medicação desses pacientes, de garantir os exames, da assistência, poder fazer o atendimento. Hoje nós temos programa de transferência de renda, que mesmo tendo o programa de transferência de renda do governo federal, e até o estadual também tem programa, a gente também mantém um programa nosso que atendeu mais de 5 mil famílias por mês. E lembrando que na educação nós temos um programa que atendemos 70 mil alunos, que é o Nutriférias, que é uma garantia para que o aluno não caia a sua alimentação no período que ele entra de férias, né? Para que ele não caia o nível de alimentação. Então, assim, é uma população que tem uma dependência muito grande do setor público. E você lembrando que, como no Brasil inteiro, uma população também que envelhece, e essa população que envelhece com renda baixa, a demanda é muito maior. O custo dos investimentos é muito maior para essa população. Então, assim, é um desafio grande, então é preciso que o gestor da cidade... A Serra não tem direito de andar para trás, é mais ou menos isso. Ela não tem direito de andar para trás, mas se não escolher bem seus representantes, pode correr o risco de caminhar para trás. Porque o que faz o setor produtivo investir na Serra? É a ambiência que a cidade vai criando para o negócio. Porque ninguém vai investir na Serra pelos olhos do prefeito. Ou simplesmente por incentivo de IPTU que eu vou dar, ou por incentivo de taxas que a gente vai dar. Eles fazem avaliação, avalia a ambiência de negócio da cidade, avalia a segurança, avalia a mobilidade urbana, avalia a educação, avalia a saúde. A estabilidade do poder público local. A estabilidade, né? A questão segurança política, jurídica, né? Isso. Então tudo isso é avaliado. Claro. Né? E a gente não fica imaginando que que as empresas vão vindo para a Serra por osmose. Ela não vem por osmose. Não. Né? Tem que ir para cima. Setor privado, ele não aplica dinheiro para perder, né? Ele só aplica onde ele tem capacidade de retorno. Então, quem aplica na Serra, aplica nessa expectativa que vai ter retorno e faz pesquisa de todas as formas, né? Você pega um setor nosso, que é um setor que fortaleceu muito, é o setor de logística, né? E vai fortalecer mais ainda, né? Primeiro que o Estado do Espírito Santo, na macro localização, é o melhor local.
né? Sim. Por estar próximo dos grandes centros, Sim, por ter uma política de incentivo. Um estado saneado. Né? Isso é um fator possível. E a gente acaba tendo uma bela microlocalização. Eu acho que a bagunça que está no Rio de Janeiro, as pessoas acabam olhando para o Espírito Santo como um farol, né? Exatamente. E a Serra, mesmo esses desafios, nós temos muitas oportunidades pela frente. Né? Temos essas ameaças que você acabou de fazer. São só algumas, né? Existem outras. Isso. Posso citar aqui, por exemplo, as incertezas da reforma tributária. A gente ainda não sabe o impacto da reforma tributária no orçamento da Prefeitura da Serra. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque, na verdade, a reforma tributária, ela não é nada mais neste momento do que fusão de impostos. Né? A gente ainda não tem clareza do que sai da sua mão o controle deles. Não deve diminuir carga tributária para o cidadão, mas deve dar trabalho para as prefeituras. Sim. E também tomar cuidado com as exceções que eles vão criando. Porque essas exceções, às vezes, não favorecem ao trabalhador de menor salário. Né? De repente, ele favorece aquele que poderia ter uma carga tributária maior. E acaba sendo isento, né? Isso é a própria isenção de algum imposto na cesta básica. Mas, prefeito, chegamos aonde eu queria chegar. Assim. A gente tem um cenário de desafios, também de oportunidades, mas um cenário que a Serra não pode errar. Né? Sim. Não, né? Se foi o que você falou. A gente chegou num patamar, né, de conquistas, porque os desafios são grandes, mas as conquistas também são grandes. Lá atrás a Serra, vamos colocar assim, que entre aspas, pôde errar porque estava construindo a cidade de hoje. Agora essa cidade já está construída. Isso. Se a gente errar hoje, nós corremos um risco, não é só de não trazer mais investimento, é de perder investimentos que são na cidade. Quando você tem uma cidade pequena que comete um erro administrativo grande, um governo do estado, por exemplo, tem capacidade de ir lá. Agora, uma cidade igual a Serra, só intervenção federal, né? Exatamente. Não tem dinheiro. Né? Agora, a gente chegou nessa conversa assim. Você, acho que dentro da história da Serra, quase 500 anos, uma das pessoas que mais tem comprometimento e responsabilidade com a Serra é Sérgio Vidigal. A sua história está aí para provar, não sou eu estou falando, a história está aí para provar. Dentro desse sentido, assim, nível de comprometimento e responsabilidade que você tem com a Serra, quais são os seus planos para 2024 com base nessa conversa que a gente está tendo? A primeira ação de 2024 nossa, a gente vai começar a chamar a sociedade para discutir um novo planejamento estratégico dos próximos 20 anos da cidade. Certo. Vai começar agora. Vamos começar agora, baseado nesses cenários todos que você acabou de citá-los aí, que eles são com reais. certeza alguns outros. Né? E assim, para saber qual é a perspectiva, por exemplo, muita coisa nova aconteceu. A reforma tributária é uma realidade. É uma realidade. Né? O perfil da nossa economia teve mudanças. O crescimento populacional observado pelo censo de 22 é uma realidade. Alguns investimentos, o contorno do Mestre-Alvo, ele passou também a ser um novo cenário da economia. A própria BR, que ao se transformar, se municipalizada numa avenida, ela também abre um leque de um novo perfil. O que se investe nessa região? Né? O que se investe no contorno do Mestre Álvaro? Isso tudo pode fazer você repensar na sua primeira ideia, que era não disputar a reeleição? Esse contexto todo pode te fazer repensar? Eu creio assim, você acabou de comentar um assunto importante. Eu acho que a gente tem responsabilidade com a cidade. Quando você passa muito tempo assim, você adota como fosse alguém da sua família. Né? E você quando tem os membros da sua família, você quer os membros da sua família em condições realmente que eles possam claro, você quer prosperidade, manter o que você conquistou e ganhar mais. Lógico que este é um cenário que pode ser discutido desde que ele também tenha a anuência da sociedade. Né? Porque eu não posso me responsabilizar sozinho por um problema que não é só meu, claro, né? De todos nós. Né? Porque não serei eu que serei o mais impactado se houver qualquer desorganização na estrutura administrativa e financeira da Prefeitura da Serra. Assim, olhando o cenário eleitoral da Serra, você vê riscos disso acontecer? Eu vejo risco na política internacional e na política nacional. Eu acho que esses riscos existem. Né? A população criou alguns critérios que eles, na verdade, não seriam os mais importantes das escolhas, que é o critério de narrativa.
Né? Eu acho que estamos falando de voto, critério de voto. Às vezes votar pela narrativa que um outro candidato impõe. Eu acho que é importante se a gente pudesse concentrar e avaliar os conteúdos. Certo. Né? O histórico, o currículo, isso é importante na vida da gente. Né? A gente sabe muito bem que a gente está falando com um trabalhador. O trabalhador chega numa empresa buscando uma oportunidade, ele tem convicção, se o currículo dele não for bom, a empresa não vai lhe dar a oportunidade. E eu acho que no setor público a população também tem que avaliar isso. Avaliar currículo avaliar o currículo do candidato, né, o histórico dele, né, ao longo do tempo. E lógico que isso é um risco que a gente vive, haja vista aí até em outros países vizinhos o que tem ocorrido nas eleições. Sim, né? Então a gente não vai achar que isso não pode ocorrer no Brasil, não pode ocorrer no Espírito Santo, não pode ocorrer no município da Serra. E lógico que a gente tem essa preocupação, acho que cabe a todos nós cidadãos que queremos o bem de uma gestão, de uma cidade, que a gente também possa trabalhar para conscientizar aqueles, de repente, que acabam sendo contaminados pela narrativa. Né? Você pegar a eleição de presidente da República, a última que nós vivenciamos, discutiu política de costume. E política de costume não enche a barriga do operário. Política de costume não garante escola de qualidade para ninguém, não garante uma saúde de qualidade para a população, não garante atração de emprego, geração de emprego, salários bons. E não só a política, mas a narrativa em geral. Exatamente. Né? A narrativa não enche barriga de ninguém. Né? Exatamente. Eu acho que nós precisamos discutir conteúdo e realizações. A Serra, ela tem aí uma série de conquistas, lógico, eu não sou o único responsável, acho que é bom lembrar, né, que tivemos outros responsáveis também por isso, né? Houve uma contribuição. Isso é um ciclo, né? Acho que nesses últimos 30 anos teve um ciclo de você e o ex-prefeito Aldifas que está colocado. E outro detalhe, e tudo varia com o cenário econômico, né? Tudo varia com o cenário econômico. Em especial os commodities, né? Não é isso? Porque, às vezes, assim, a capacidade de executar está no orçamento que você tem em mãos. Né? Se o seu orçamento... Mas nenhuma prefeitura endinheirada sobreviveria a uma prefeitura desorganizada. Não sobreviveria não. Vamos dar um exemplo de um estado rico. Rio de Janeiro é um estado rico. Exatamente. Prefeitura do Rio de Janeiro é uma prefeitura rica. Exatamente. Né? Mas isso não quer dizer que o estado está organizado. Outro estado rico, Rio Grande do Sul, que agora está se organizando, né? É um estado muito mais rico que o Espírito Santo, né? Mas viveu e vive ainda momentos difíceis. Eu fico imaginando se a Serra tivesse um orçamento per capita de 31 mil, igual o presidente Kennedy, o que não seria possível fazer na Serra, né? Seria... Se eu tivesse a receita per capita de Vitória, já estava bom, eu já estava satisfeito. Já dobrava o orçamento. Já estava satisfeito, né? Com certeza. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, uma responsabilidade, e acho que, por mais que nós tenhamos, né, os nossos compromissos, seja ele familiar, pessoal, eu acho que neste momento o nosso compromisso maior é com o projeto de uma cidade. E qual que é o status político aí do Sérgio Vidigal? Tem uns que já são pré-candidato, tem uns que já são quase que candidato declarado. Qual que é o status político? Eu diria a você que é uma decisão que eu ainda não tomei. Então, o status pensando, então, avaliando. Até porque, se você lembrar muito bem, quando eu vim para este mandato, eu deixei bem claro de que haveria uma possibilidade também de não ser. Né? E lógico que a gente gostaria muito que a cidade pudesse até se a gente pudesse ser substituído por algo que seja melhor ainda do que aquilo que a população está recebendo. Agora, é uma irresponsabilidade nossa de ficar de braços cruzados e observar que a cidade pode andar para trás. Né? E isso é uma coisa que pode ocorrer. Né? Que pode ocorrer até porque a gente hoje, com as redes sociais, uma fala positiva, ela engaja muito menos do que uma fala negativa. Totalmente. Né? E às vezes as pessoas pegam lá, você atende na saúde, eu vou dar um exemplo. As 3 UPAs esse mês foi 50 mil atendimentos. Se você multiplicar por 12 meses, são 600 mil atendimentos. Se você pegar 100 pessoas reclamando,
causa um barulho, mas é uma amostragem ínfima no todo. Então isso precisa ser avaliado. Né? Para quem atende 600 mil pacientes no ano, se encontrou 100 pessoas reclamando, ou 200, isso... Aí vai lá, viraliza nas redes sociais e aquilo passa a ser uma verdade. Uma verdade. Então, assim, eu acho que é uma preocupação que a gente tem e é um cuidado que todos nós temos que ter em relação a isso. Tá. Né? Isso tem som de recado? É recado para alguém, não é? Esse é um recado para a política nossa, nacional, e aqui não é diferente. Né? Aqui não é diferente, né? Uma política que a gente está vivenciando a nível nacional, a nível internacional. Esse voto pelo populismo digital. Você viu recentemente, teve um candidato a presidente que disse que ia acabar com o Banco Central. Ele esqueceu o discurso que ele falou, porque era impossível acabar com o Banco Central. Né? Vamos dolarizar a moeda. Né? Não é desse jeito. Não. Talvez o discurso soa bem nos nossos ouvidos, mas será que ele vai ser realizado? Né? Será que você vai ter uma capacidade maior de ofertar um serviço de melhor qualidade e um serviço também que tenha continuidade? Porque eu sei que às vezes na política, às vezes a gente fazer um fato vale mais do que um resultado. Né? Mas o fato é fato. Né? O resultado é uma coisa que você conquista. Isso. Né? Então, assim... um fato ele pode ser literalmente um fato isolado. Isolado e temporário, com tempo de duração. Né? Então, assim, eu acho que é uma preocupação que a gente tem. A cidade, este ano, nós estamos fechando o ano de 2023 por 3 anos consecutivos. Se é a cidade que mais investiu no estado do Espírito Santo, e olha que a maior receita não é nossa, é da capital. Nós estamos fechando o ano, uma informação para vocês, nós vamos chegar a 1 bilhão e 100 milhões de investimento em 3 anos. Iluminação pública, recapeamento de vias, obras estruturantes como a rotatória do O. Isso, o binário que está sendo construído ali em Jardim Moeiro, né? Rapaz, escolas, unidades de saúde. Às vezes eu vejo iluminação, às vezes eu acho que talvez o morador da Serra tenha se acostumado com a iluminação na Serra. Esses dias eu fui, não estou falando, comparando, falando mal, não, mas esses dias eu fui ali em Jardim Camburi, à noite, mas aí você vê a diferença da iluminação da Serra. Eu até brinquei esses dias, Yuri, com um amigo meu, que ele perguntou que ele não sabia onde é que ficava de fato a divisa de Serra com Vitória. Eu falei, é muito simples, você vai pela Norte-Sul. Na hora que você vê que a iluminação piorou, você está em Vitória. Né? E olha que Vitória tem 33 mil pontos de luz, nós temos 70 mil pontos de luz na cidade. Né? Você imagina em Vitória quantos contribuem de iluminação pública num único prédio. Sim. A Serra é uma cidade horizontalizada. E territorialmente muito menor. Né? Aqui cabe 6 Vitórias no município da Serra. Então, impressionante. É um desafio você grande. Inaugurou ali a rotatória do O. Você pega a iluminação da rotatória do O e vai ali para dentro do Jardim Camburi, você não acredita. É uma coisa absurda, assim, a diferença. Né? Não, você pega os bairros da Serra, os mais simples. Dá um pulinho em Planalto Serrano, vai lá em Central Carapina e vai lá na Praia do Canto. Inclusive, a Praia do Canto é LED. Mas não é por ser LED, é porque eles tinham que melhorar a iluminação. Né? A luminosidade tinha que ser maior. Né? Não adianta só trocar por LED, tem que aumentar a luminosidade. Então a Serra não só trocou, ela ampliou em 33% a luminosidade que era do vapor metálico para o LED. Isso realmente tem um impacto muito positivo. Isso é importante para quê? Lógico, é importante porque a cidade fica mais bonita, para a nossa autoestima, dá mais segurança. Menos acidente de trânsito, menos assalto, né? Além das questões de higienização social da cidade, tá bonita, né? Até para a população fiscalizar melhor, né? Mais iluminada fiscaliza se está bem cuidada, né? Claro. Então, assim, é um desafio que a gente tem, a cidade tem essas conquistas, Essa né? é um baita desafio. Você acha que essa é a cidade mais difícil de governar no Espírito Santo? Não. Eu não acho que a Serra é mais difícil, não. Eu acho que está sendo uma cidade vizinha aí, é mais difícil de governar, que é Cariacica. É mais complicado lá. Até porque Cariacica está um pouco mais atrasada, né? A Serra, como nesses últimos anos, você falou, nos últimos mandatos aqui, houve um avanço, teve uma certa continuidade, porque se você analisar, a discussão da Serra política não foi para quem era o pior. Foi todo aquele que ao chegar queria fazer melhor do que o anterior. Estou falando dessa situação de Aldifas e Vidigal, isso, né? E disso que a gente está falando, não é? Exato, em cima de um planejamento. Se você pegar meu planejamento de 2000... Houve continuidade. O
o ex-prefeito, ele fazia parte da Secretaria de Administração. O Renato Casagrande era o secretário de Meio Ambiente nosso. Então, em algum sentido, essa alternância foi boa para a Serra. Eu sou suspeito de falar. Justo, mas claro. Eu acho que a cidade não perdeu. Poderia ser melhor? Tudo na vida pode ser melhor. Não tem como saber. Agora, também podia ser pior? Naturalmente. Naturalmente poderia. Naturalmente. Porque uma gestão, até você conhecer o funcionamento, né? Saber do planejamento da cidade, né? É uma coisa que leva tempo. Sim. Né? E a gestão pública municipal, ela é diferente da estadual e da federal. Aqui a gente trabalha o varejo. Aqui você tem que trocar o pneu com o carro andando, amigo. Né? Aqui não tem como parar o carro para trocar o pneu. Tem que trocar com o carro andando. Não, a gente até estava conversando antes. A Serra é um caso assim, engraçado, ao mesmo tempo desafiador, que ao mesmo tempo que tem desafios macroeconômicos, comércio internacional, mas um banco lá em Serra Sede estava te dando trabalho esses dias, né? Literalmente um banco sentado, estou falando de banco. Aqui é impressionante. Aqui, quando você está aqui discutindo a maior geração de emprego do Espírito Santo, o maior número de CNPJs abertos do Espírito Santo, o maior PIB, tem um debate nas redes que às vezes ocupa mais tempo nosso, né? E que de repente é uma coisa simplória. Será? É uma banca que foi colocada por alguém? É uma árvore que tinha que cortar. Ou cortou uma árvore que não devia ter cortado, né? É impressionante isso, né? Então, a Serra Grande, mas ainda... porque assim, porque a nossa cultura, ela ainda está localizada numa área mais histórica e acaba sendo uma área que vai pautando, né? Que acaba elencando como prioridades temas que não são os mais importantes para a cidade. Como bojo da cidade. Da cidade como um todo. Quem está em outras áreas da Serra, eles estão preocupados com a mobilidade urbana, está preocupado, de repente, com a atração de investimento, com infraestrutura, né? Com a segurança pública, né? Isso é importante. E por falar em segurança pública, a Serra, pelo 3º ano consecutivo, ela consegue reduzindo o índice de homicídio, e esse ano 2023 fica sendo o menor da nossa série histórica ainda, né? Eu estou falando para quem foi prefeito, que foi meu caso, no último mandato de 2012, que o índice de homicídio, o número de homicídio é 370 anos. Você foi prefeito num período que tinha colapso carcerário na Serra, que tiveram que colocar o cadeião ali no horizonte. Você vai em 2017, nós tínhamos ainda 330 homicídios ano. Né? Então você vai pegando, você vai observando, a população vai crescendo e o homicídio vai diminuindo. Serra não lidera mais o índice de homicídio. E se você botar homicídio por 100 mil habitantes, a nossa média é menor do que a do Espírito Santo. Né? Até porque a população e da Grande Vitória, tirando Viana e Fundão, o índice por 100 mil habitantes, dos 4 maiores cidades, nós somos a menor. Abaixo de Vitória? Abaixo de Vitória. Vitória hoje é a segunda. Tá? Porque Vitória aumentou 21% no número de homicídios, com a população de 320 mil habitantes. População menor, aumentou o número de homicídios, uma população maior. A Serra do Censo, eu falei, em 2010 era 380 homicídios. Nós aumentamos de 407 mil habitantes para 520. Isso. E reduzimos para 117 homicídios. Essa parte é impressionante mesmo. Né? Então, assim, é um número interessante. Com certeza. Né? Mais um chaga na cidade, né? Um chão. Eu estava olhando os números de furto e roubo de veículos. Caiu também? Caiu. Você tem uma ideia, antes do nosso vídeo monitoramento e cerco eletrônico, no meu primeiro ano de mandato, quando a gente não tinha implantado, era 1.880 furtos de veículos ano. Este ano chegou a 1.400. Né? Foi uma redução de mais de 20%. Né? Então, assim, e uma cidade que está crescendo. Mais gente adquirindo automóvel, né? Claro. Então, assim, é uma cidade que está crescendo. Então, assim, são números que eu acho que demonstram que ela... Aí entra naquilo que a gente estava falando. Aí, eventualmente, infelizmente, uma pessoa acaba sendo vítima de algum tipo de assalto em algum lugar da Serra, aquilo vai parar na rede social e parece que a Serra Exatamente. Né? Parece que a Serra está andando para trás. Tem até um humorista aí que ele me chateia muito, sabe? Porque ele fala de alguém que
que furtou R$ 100, esquece de falar que as grandes operações da Polícia Federal não são feitas aqui na Serra, onde detém iate, carro importado, né? Não é nossa população de perfil menor, não é. Né? Que subtrai, que sonega imposto, que subtrai dinheiro dos outros. Né? Então, assim, mas é narrativa. É a narrativa. É a narrativa. Né? Essa é uma questão que talvez o eleitor vai precisar de um tempo para amadurecer. Vamos ver, né? Porque a narrativa não pode pautar a vida política do Brasil. E outro detalhe importante, assim, vou falar até, uma vez eu vi o Obama fazer um comentário, ele disse o seguinte, que a política às vezes vira um ponto fora da curva. Porque se você tem um filho com uma doença rara, você não quer levar para o primeiro médico que aparece na sua frente. Você pesquisa, que é o cara com doutorado, com mestrado, para poder entregar seu filho para ser atendido. Se você quer fazer uma grande obra, você procura um grande calculista. Pessoas experimentadas e com a política, a gente está com a mania, não tem que botar quem nunca foi. Ué, isso não é um argumento único. Né? Não, esse aqui já foi, isso não foi, tem que ser o que não foi. Isso não é um argumento que a gente vai ter certeza que vai ser melhor. Né? Os argumentos são outros. Se esse que nunca foi, ele já comprovou que ele tem mais conteúdo, mais conhecimento, está mais preparado, ótimo. Né? Mas se ele não tiver esse histórico na vida dele, isso pode virar um problema para a população. Isso pode virar um problema. Bom, prefeito, passando a página, então, assim, mais nessas questões, de olhar mais amplo sobre a cidade e articulando isso com a política, falando de obra, o que a gente pode esperar de obra em 2024, assim, que vai sair ou que já está em 2024 vai ser, se nós tivemos um recorde de mais de 500 milhões de investimento em 2023, 2024 vai superar 2023. Em termos de investimento público. Investimento público. E eu estou falando municipal. Certo. Porque nós temos investimento estadual aqui na Serra, que são importantes. Importante. Né? O Contorno de Jacaraípe está aí, né? Contorno de Jacaraípe é uma grande obra. Né? Uma das maiores. Isso. Então, assim, o Estado tem grandes investimentos na Serra. A Serra está na iminência do terceiro ciclo de rodoviarista. Sim. Porque, assim, na década de 20 ali, houve os investimentos abrindo as primeiras estradas de carroçáveis e de rolagem ali entre Serra e Vitória, com Floriano, aqueles três, Nestor Gomes, né? Florentino Avidos. Essa época. É da época dela. Isso foi a primeira vez. Depois teve aí, você já estava no circuito aí como médico, como vereador, teve a BR, a Norte-Sul. A Norte-Sul, né? Foi no governo do Mota. 86. E o governador era Camata. 86. Que naquela época, eu lembro, eu era só médico da Serra, mas tinha um movimento contrário. Então, se alguém não pensar para o futuro... E ali foi o segundo ciclo, né? Que duplicaram a S010, construíram a Paulo Pereira Gomes, a Talma no bojo do Civite 2, fizeram ali a Norte-Sul, duplicaram a BR e agora a gente está em vias do terceiro ciclo. Exatamente. Terceira ligação Serra-Vitória, contorno do Mestre Álvaro, contorno de Jacaraípe. Isso, a ligação que a gente vai dar de serviço agora, que é o Civite 1, a BR-101, exatamente. uma obra de sobre isso que milhões de reais. Acho que a gente pode falar sobre isso. A obra da variante lá de São Domingos, uma obra que vai ligar, porque hoje nós temos uma ligação de Jacaraípe até Residencial Centro da Serra. Mas quando chega ali, ele se congestiona que ele vai passar dentro de bairro. Isso. E aí acaba não sendo uma via de fluxo maior e nem uma área de novos investimentos. Porque a Serra, toda vez que a gente abre uma estrada, a expectativa nossa é que ali vai surgir novos investimentos. Eu vou dar um exemplo a você. De 2003 para 2004, nós inauguramos a Paulo Pereira Gomes. Naquela época só tinha uma estrada de chão. Estrada de chão, uns apartamentos sobre pilotis, na entrada ali de morada. O Copilares ali. E nada mais. Você só lá para encontrar na Norte-Sul, na BS, na S010, tem que estrada de chão. Aquela obra, olha o que ela viabilizou de novos investimentos. Porque o importante dessa obra
não é só melhorar a mobilidade, não, ela cria novos eixos de investimento. Então, assim, a variante e fala de um São pouco Domingos, dessa variante de São Domingos, ligando o que essa aqui variante de São por Domingos onde? liga o primeiro trevo do centro da serra, Certo. passando A paralela. rotatória ali. Ela passa paralela ao bairro Jardim Guanabara, Certo. São Domingos e Residencial Centro da Serra. Certo. Ela joga uma perna para Residencial Centro da Serra e outra perna ela joga lá para o Serraville, lá para o Planalto Serrano. Entendi. Planalto Serrano hoje só tem uma saída. Por trás. Planalto Serrano só tem uma saída hoje. É. Ela encontra com a rodovia que liga a Serra Jacaraípe e lá na frente ela abre uma nova perna para a Serra Dourada. Entendi. Então você vai, sob o ponto de vista da mobilidade da cidade, melhora muito mais, porque agora tem que entender que a BR-101, a nova Avenida Mestre Álvaro, ela hoje virou uma grande via de escoamento para veículos leves e para transporte coletivo. Isso. Né? Anteriormente a gente era impactado pela BR-101. Eu falo que a rodovia te traz duas alegrias, no dia que ela chega e no dia que ela vai embora. Verdade. Né? Ela nos deu a segunda agora, porque ela permitiu que essa grande avenida se incorpore numa avenida mais municipal. Uma avenida que passou 30 anos, 40 anos sem investimento público, né? Porque o governo federal não investiu, depois que duplicou ali, nunca mais investiu. E o transporte brasileiro é rodoviário, com a população da Serra, que há 30 anos, 40